Bem, amados, shalom a todos. Esta é a nossa aula de número 2 do nosso curso básico de Escatologia, módulo de número 1. Eu sou o professor Leandro de Paula e serei o seu assistente neste curso, tá bom? Gente, seguinte, na aula de hoje nós iremos estudar sobre escatologia pessoal, ok? Escatologia pessoal. Pois bem, é o seguinte, o relacionamento da escatologia com o indivíduo é chamado de escatologia pessoal ou escatologia individual, nos dando assim a compreensão do estado final do ser humano e seu destino no tempo do fim. Tá bom? Em outras palavras, a escatologia pessoal mostra a relação do indivíduo com a sua morte física, seu estado intermediário, sua ressurreição e o destino que segue-se após este, ou seja, após sua ressurreição. Pois bem, primeiramente nós iremos falar um pouquinho sobre a morte, tá bom? Gente, esse é o pastor Lahai, tá? Ele já dorme no Senhor, tá? Pastor e escritor norte-americano e um grande pré-tribulacionista, tá bom? E o que o Dr. Lahai fala sobre a morte? Por exemplo, aqui primeiramente nós iremos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, onde o texto nos diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Almeida Corrigida Fiel, 2007. Bem, então o que o Dr. Lahai fala sobre a morte? Aqui, ele quem? O apóstolo Paulo. Refere-se à morte física, de acordo com o Dr. Lahai. A morte, diz Paulo, é um inimigo. Para o crente, o medo da morte é mitigado pela esperança que há em Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 e verso de número 55. Agora, amados, nós iremos verificar os 3 tipos de morte provadas pelo ser humano de acordo com a Escritura. Bom, a primeira aqui que eu separei para vocês é a morte física, que é quando o corpo é separado do espírito. Bem, amados, esta é a definição bíblica de morte física. Existem outras definições fora da religião, fora das escrituras, tá? Mas a definição bíblica de morte física é quando o corpo é separado do espírito. A base está em Tiago capítulo 2, versículo 26, quando o texto fala: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Prosseguindo, a morte espiritual, que é quando o filho se separa da casa do pai. Lucas capítulo 15, verso 32, aquele texto lá da parábola do filho pródigo. Quando o filho mais velho reclama: pai, não sei o que. Filho, esse teu irmão estava morto e reviveu. Ou seja, ele estava fora da casa do pai e retornou para a casa do pai. Ou seja, todos que estão longe de Deus, todos que estão fora da presença do pai, estão mortos espiritualmente. Só é possível ter vida espiritual na presença do pai, na presença de Deus. Tá bom? E a última é a morte eterna, que o texto bíblico chama de segunda morte. Essa é a expressão bíblica, segunda morte. A expressão teológica é morte eterna, tá bom? Que é a separação eterna de Deus. Essa expressão, segunda morte, você acha em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, versículos 6 e 14, e também no capítulo 21, número 28. Perdão, capítulo 21, versículo 8. Agora, amados, o que acontece? Esse texto aí, em especial Apocalipse capítulo 20, versículo 6 e 14, mais o capítulo 21, versículo 8, mostra o lago de fogo e enxofre. Esse local é definitivo. O Hades, não. O Sheol, não. Tá bom? Então, o Gehenna, fogo eterno e lago de fogo e enxofre
basicamente é o mesmo local, são um local definitivo. Ou seja, por isso separação eterna de Deus. Tudo que é lançado lá passou por um julgamento, foi condenado e está ali. Tá bom? É a segunda morte. A segunda morte é ser lançado naquele local, ou seja, é a separação eterna de Deus. Tudo que é lançado ali está para sempre longe de Deus. Tá bom? Uma definição rápida é isso. Bom, gente, mas aqui eu também não posso esquecer de passar para vocês o seguinte, que quanto à morte física, que tem sua ênfase na escatologia pessoal, ela não chega a ser absoluta a todas as pessoas, visto que Enoque não passou pela morte física, além dos que vão permanecer vivos no dia do arrebatamento, que é quando o apóstolo Paulo fala, nem todos dormiremos. Então nem todos os homens provarão a morte física. A única morte que todos os seres humanos experimentam é a morte que está relatada em Hebreus capítulo 9, verso 27. Inclusive Enoque. Inclusive os vivos no dia do arrebatamento. Até aquele povo que faz parte do nem todos dormiremos, provam essa morte. Porque essa morte é a morte em Adão. Tá? É a morte em Adão. Se você morre em Adão, você vai a juízo. Por isso que o versículo fala. Porque aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vinda após disso, após a morte. Não é estado intermediário. Que vamos, daqui a pouco, estudar. Ok? Vinda após disso é o juízo. Ou seja, é a morte condenatória. A morte que separa o camarada de Deus. É a morte em Adão. Tá? Em Adão, ninguém ressuscita em Adão. Só em Cristo. Por isso que você está sempre morto em Adão, porque você não consegue ressuscitar em Adão. Somente em Cristo. Ok? Por isso que aos homens está ordenado morrerem uma vez, não duas. Uma vez. Por quê? Porque essa morte é em Adão. Só Yeshua te dá vida. Só Yeshua ressuscita-nos. Tá bom? E ali você vê o contraste entre essa morte e Yeshua que se sacrificou uma única vez para sempre. Tá bom? Eu tenho um trabalho para fazer sobre esse versículo, onde nós iremos detalhar todos esses pontos aí, tá? Para uma compreensão melhor para os amados. Então, basicamente aqui, programado para esse vídeo, resumidamente, é isso. Tá bom? Agora sim nós iremos falar um pouco sobre o estado intermediário. Tá bom? O estado intermediário. Pois bem, amados, esse material é a Enciclopédia International Standard Bible. Ok? Muito boa esta enciclopédia. E o que ela diz? Ela nos informa que, sobre o estado dos mortos antes da parousia e ressurreição, o Novo Testamento é muito menos enfático do que a escatologia geral. Ok? Ainda continuando sobre o conteúdo fornecido pela enciclopédia padrão, tá? O Novo Testamento apresenta 6 pontos interessantes aqui. Qual é o primeiro? O primeiro é que o estado de morte é frequentemente representado como um sono, assim como o ato de morrer como um adormecer. Estão aí as referências para vocês conferirem. Tá bom? Prosseguindo, o ponto número 2 é o seguinte. O Novo Testamento fala dos que partiram de uma forma antropomórfica, como se eles ainda possuíssem órgãos corporais. Lucas 16, Apocalipse capítulo 6, versículo 11 e Apocalipse 7, 9. Tá? Que nenhuma inferência pode ser tirada disso em favor da hipótese de um corpo intermediário, presta atenção, de um corpo intermediário surge do fato de que Deus e os anjos são mencionados da mesma maneira. E também de passagens que mais precisamente se referem aos mortos como almas e espíritos. Lucas 23, 46, Atos 7, 59, Hebreus 12, 23, e por aí vocês vão fazendo o somatório de vocês. Tá bom? Muito bem.
O ponto 3 é o seguinte: o Novo Testamento em nenhum lugar incentiva os vivos a buscarem conversar com os mortos. Sua representação dos mortos como dormindo, com referência à vida terrena, implica distintamente que tal inverso seria anormal, e até agora a despreza, sem afirmar explicitamente sua impossibilidade absoluta. Pois bem, nem mesmo a possibilidade de os mortos, por sua vez, tomarem conhecimento de nossa vida terrena se afirma em qualquer parte. Entende? No caso de Hebreus capítulo 12, versículo 1, Hebreus 12, 1 não nos diz que os santos do Antigo Testamento estão nos vendo nessa vida, mas que o seu testemunho está diante de nós, como exemplo de vida para, assim como eles, nós também nos afastarmos do pecado e da corrupção desse mundo. De que maneira, amados? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eles também tinham essa esperança de um Messias Redentor. Tá bom? Então eles viviam sob essa promessa. Tá bom? O quarto ponto é o seguinte: quanto aos próprios santos que partiram, é sugerido que eles tenham conhecimento mútuo um dos outros no estado intermediário, junto com a memória de fatos e condições da vida terrena. É o caso de Lucas capítulo 16, quando o rico tem ciência de 5 irmãos, fala de voltar lá para pregar e etc. Tá bom? Pois bem, em nenhum lugar, entretanto, é sugerido que esse interesse dos santos que partiram em nossos assuntos terrenos normalmente se expressa em qualquer ato da intercessão, nem mesmo de intercessão espontânea proferida de sua parte. Não existe isso. Tá bom? Não tem como fazer essa comunicação, isso é proibido. Tá? O que mais que eu posso passar aqui para vocês a respeito disso? Essa intercessão aí, isso não existe, tá? Isso é doutrina católica, tá bom? O quinto ponto é o seguinte: o Novo Testamento não ensina que haja qualquer possibilidade de uma mudança fundamental no caráter moral ou espiritual no estado intermediário, tá bom? A doutrina de uma chamada segunda aprovação não encontra nela nenhum apoio real. As únicas passagens que poderiam, com alguma aparência de garantia, ser apeladas nesse contexto são 1 Pedro capítulo 3, versos 19 a 21 e também o capítulo 4, versículo 6. Porém, esses textos não estão falando nada disso. Eu também tenho um trabalho especificamente sobre esse texto aí para mostrar para os amados que não é bem o que dizem por aí. Tá bom? Último ponto é o ponto de número 6, é o seguinte: o Novo Testamento, embora represente o estado dos mortos antes da parousia como definitivamente fixado, não o identifica, seja em grau de bem-aventurança ou punição, com o estado final que se segue à ressurreição. Tá legal? Em outras palavras, o que está preparado para essas pessoas ao ressuscitarem é bem mais enfático do que o que eles têm agora. Por exemplo, os mortos em Cristo, eles estão na presença do Pai, mas no paraíso, não no céuzão de Deus. Porque não teria lógica a pessoa estar lá no céuzão de Deus, ressuscitar para voltar para o mesmo lugar. Não faz sentido isso. Para que então um corpo glorificado se já estou onde eu quero? Não faz sentido isso. Tá bom? Então, o grau é bem diferente. Tá bom? O grau é bem diferente. Então, o estado pós da ressurreição é o estado definitivo. As pessoas estarão ali para sempre. O Hades é um local temporário. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Tá bom, amados? Só para vocês compreenderem aí. Tá bom? Depois, durante o nosso curso, a gente vai dar mais detalhes a respeito disso. Tá bom, campeões? Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Tá? Nós ficamos por aqui. Tá? Esse trabalho está sendo compartilhado. Aliás, esse trabalho é um trabalho do grupo Apocalipse Decodificado, um grupo do WhatsApp.
tá? E nós estamos estendendo esse curso deles aqui para vocês do YouTube, tá bom? Logo, logo, aqui na descrição, vocês sempre verifiquem aí, vai estar a avaliação, tá? Uma prova do material fornecido aqui nesta lição de número 2, tá bom? Que Yeshua abençoe a todos e até a próxima.